Boa tarde a todos. Muito bom. Hoje nós temos o prazer de receber o vice-presidente da Federação Internacional de Filatelia e associado da SPP, Reinaldo Estevão de Macedo, para apresentar a sua coleção Aerogramas do Brasil, 1974 a 2015. Reinaldo, é contigo. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo constante convite. Usualmente eu fiz a conta, outro dia já falei o ano passado, normalmente o mês de fevereiro eu sou o palestrante, esse mês infelizmente eu tenho um contratempo em fevereiro, então eu pedi que fosse mudado e o Jacó e o Sérgio mudaram para janeiro. Bom, na verdade, a palestra era para estar focada em os aerogramas de 1997. Eu só usei o primeiro e último quadro, porque Aerogramas do Brasil agora ficou uma coisa bastante interessante. Tem início, meio e tem fim. Aerogramas agora não são mais emitidos pelo Brasil. Então, o último aerograma nacional emitido pelo Brasil foi 2015, que era o aerograma que permitia que a população estimulasse ou entrasse em contato com os atletas brasileiros que estariam participando da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Depois desse aerograma, não houve mais nenhuma emissão dos Correios, e eu entendo até que pelo desuso da correspondência, pelo desuso do aerograma, eu acho que dificilmente vai ocorrer alguma nova emissão. Então, 2015 marca, até esse presente momento, a emissão do último aerograma brasileiro, que, na verdade, é uma história que começa em 1974, com aquele aerograma azulzinho da desenho da Marta Pop, que basicamente existiram 3 tiragens do aerograma. A primeira tiragem, de 7 de outubro de 74, é caracterizada por ter dupla faixa fosforescente. A segunda tiragem é caracterizada pelo deslocamento, pelo posicionamento. A primeira tiragem, as barras estavam localizadas basicamente a 7,7 centímetros da margem direita. Na segunda tiragem, eles passam a estar localizados a basicamente 10 centímetros da margem direita. E a terceira tiragem, que é mais fácil de ser identificada, porque passa a ter a caracterização do órgão impressor, caso da moeda do Brasil. Então, basicamente, são as 3 tiragens básicas que tem. A quarta é uma discussão que existe muito sobre a cor, de que se o material fosse deixado numa incidência de sol, se ele poderia ou não alterar a cor. Como os que eu tenho alteração de cor têm, em grande maioria, numeração anterior aos que têm a cor azul mais escura, eu tenho mantido aqui, mas isso tem sido uma grande discussão, não é objeto da nossa palestra. Depois, se alguém quiser, eu estou à disposição para conversar. Eu só quis caracterizar o primeiro aerograma nacional emitido, o último aerograma nacional emitido. Então, ele começa em 74, vão acabar em 2015, e supostamente esse é o período da história dos aerogramas do Brasil, infelizmente. Os aerogramas brasileiros, originalmente, eles eram impressos pela Casa Mãe do Brasil, depois passaram a ser impressos pelas unidades do Correio, que são aqueles laranjas que a gente tanto estuda com a variação da posição do logo da ECT. Os aerogramas brasileiros começaram a ter uma vida, começaram a ter uma coloração a partir de 1997, que é o motivo da apresentação. Então, no edital número 1 de 1997, o edital narra que eu tenho artistas que elaboraram os aerogramas. Para a região sudeste, o artista é o Amaury Fernandes. Para a região sul, Jaime Guedes. E para as flores, ele é uma elaboração conjunta da Ana Luísa com o trabalho de fotografia do Ricardo Assouri. Processo de impressão offset, papel couché de 120 gramas por metro quadrado, e as tiragens são variadas. Para o aerograma Flores, nós temos uma tiragem de 3 milhões. Para o aerograma região sudeste,
nós temos uma tiragem de 4.400.000. E para o aerograma Sul, nós temos uma tiragem de 6.600.000. A emissão deles, 5 de fevereiro de 1997, impresso pela GEPRO DR, Rio de Janeiro. Bom, então vamos primeiro a alguns esclarecimentos importantes. Por que colecionar aerogramas novos? Não é basicamente uma opção, é uma necessidade. Porque os aerogramas, quando passaram a ser serrilhados, passaram a ter na margem deles as informações de quem era o órgão impressor e o ano da impressão. Como a grande maioria deles tem a mesma característica, dificilmente, principalmente nos anteriores, eles têm diferença de impressão ou de papel. A única forma de nós diferenciarmos o órgão impressor e o ano da impressão é mantendo a borda. Evidente que muitos deles que têm as características alteradas dentro do próprio corpo poderiam ser utilizados circulados. Aí passou a ser quase uma opção, sempre que possível, trabalhar com eles novos. E eu narro exatamente essa escolha e o motivo dessa escolha na introdução da coleção. O que passa a ser interessante nessa série de 1997 é que, a princípio, nós entendemos que são 3 aerogramas. Na verdade, são vários. Como a tiragem foi uma tiragem muito ampla, o que dá a entender é que os Correios não fizeram essa tiragem de uma única vez. Ela foi feita na medida de sua necessidade. E para o Correio, o que vale é o código de controle dele. Todo aerograma tem um código de controle. Então, aqui, se nós fôssemos ler... Um segundo... ele está no canto inferior esquerdo, ele tem o número 74010093-0. Esse é o código que vale para o Correio. Qualquer alteração que ocorra no material, desde que esse código seja mantido, para o Correio está perfeito. Para nós, como colecionadores, não. Então, se nós observarmos, a primeira emissão que ocorreu, Flores, região Sudeste e região Sul, ela tinha o código de identificação gravado em laranja no canto inferior esquerdo. E, evidentemente, na margem ela tem aqui gravado GEPRO 97, 97, 97. Quando o Correio foi reimprimir esse material, ele passou a trabalhar com a impressão do código de barras. Então, no canto inferior esquerdo do material, mesmo ele sendo impresso em 97, ele tem o código de barras. Então, a forma que eu tive de identificar se essa variedade era a primeira tiragem do aerograma ou a segunda, foi exatamente perceber que o código de barras, ou seja, a cor preta, ela não existia aqui, ou seja, não existe um espaço, um recuo em branco para que o código de barras exista. Então, essa emissão, que tem a ausência da cor laranja, ela é a primeira tiragem, porque ela não tem espaço colocado para o código de barras. Mesma coisa acontece na região Sudeste, primeira tiragem sem o código de barras. Aí começa, usando uma frase bastante popular, o samba do crioulo doido. Porque o Correio continuou sempre trabalhando com o mesmo código, mas ele começou a ter variação na forma da fosforescência. Aqui, infelizmente, eu não fiz o detalhe ainda, mas a fosforescência da segunda tiragem, ela é um triângulo que tem a base exatamente aqui na região do pré-franqueado e o topo dele no avião. E aqui eu consigo identificar 2 tipos de papéis diferentes. Terceira tiragem. É o mesmo material, contudo a fosforescência passou a ser uma moldura inserida dentro do selo pré-franqueado. E a mesma coisa nós vamos daí começar a encontrar, né? Chamei primeira tiragem os que não têm código de barra. Segunda tiragem, quando eles têm o código de barras e a fosforescência é um triângulo. Aqui é a mesma coisa, né? Segunda tiragem, sem impressão da cor laranja. Como é que eu sei que é a segunda tiragem? Ele tem o código de barras, mas a fosforescência que foi impressa, ela é um triângulo com base no que deveria estar escrito pré-franqueado e o topo no avião.
Então, ele tem as mesmas características aqui. Então, com isso, eu consigo identificar a tiragem que ele está. Terceira tiragem, ela é o triângulo colocado acima da palavra pré-franqueamento. Quarta tiragem, nesse aqui, ela é a moldura. E a quinta tiragem, vamos lá para eu não me perder aqui. Aqui está escrito 98, e a quinta tiragem que eu tenho gravado aqui em 1999. Ou seja, quando você falar com o correio que você quer comprar esse aerograma, o correio vai puxar o código. Eu tentei fazer isso para comprar de outras localidades, que era para poder estudar, imaginando que tinha diferença. Para ele só vale esse código. Então, quando ele pede o código, você não faz a menor ideia do que vai vir. A maioria veio o último, então eu tenho hoje em casa uma coleção de aerogramas que possivelmente era a última tiragem que eu tinha dele. Então, o que eu achei interessante nisso? Você tem material para pesquisar, um material de baixo custo, via de regra você tem ele disponibilizado usado. A grande diferença quando você tiver usado é que todo o serrilhado, 97, 98, 99, vai estar fora. Como eu poderia passar a fazer isso? Fazendo a diferenciação pela fosforescência que eu tenho no papel. Câmbio. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, Xavier. Esse aqui não seria um tipo de código de barra também, ou ele está fora do contexto? Esse aqui? Ele tem o código de barras. Veja, o que ocorreu? Como nós íamos ter uma repetição do material, eu dobrei e deixei em exposição só aquilo que diferenciaria os códigos. Isso. Então, na verdade, somente a primeira tiragem não tem código de barras. A partir da segunda tiragem, todos têm código de barras. Como eu ia passar a fazer repetição da imagem, eu dobrei para economizar espaço. Oi. Não, veja, vamos lá. Por que eu chamei segunda e terceira? Então, vamos lá. A primeira ficou fácil porque ela é justamente na emissão. A segunda tiragem, ele ainda é dentro de 1997. Então, o aerograma foi emitido em 97, ele é emitido em 97 sem o código de barras e com o código de barras. Depois, o que eu chamei segunda, terceira, foi sempre respeitando o ano. Então, esse aqui, eu não tenho nenhuma emissão em 1998. Não quer dizer que não exista, eu não encontrei. Se eu pegar o aerograma da região sul, eu tenho emissão de 98. Então, pode ser que exista esse aerograma em 98. O que é curioso é que o aerograma Flores, nunca achei nenhum outro que não fosse o tal qual está aqui. Então, o que pode ter ocorrido? A emissão Flores, que eu disse, é a menor tiragem, 3 milhões. O Sul é a maior tiragem, 6 milhões e 600. E a região Sudeste, 4.400. O Correio pode ter feito uma primeira emissão de todos de 3 milhões. Não sei, não dá para saber. Nem se realmente atingiu 3 milhões, porque isso é feito por demanda. Na medida que tinha o consumo, ele vai produzindo. Então, ele estimava emitir 3 milhões de um, 4.400 do outro, 6 milhões e 600 do outro. Na medida que foi demandado, ele foi produzido. O que podemos entender? Ou que não se demandou Flores, então o Correio não se sentiu atraído a emitir, ou se demandou demais porque a tiragem inicial foi menor do que eles imaginaram e começou a haver muito consumo, então ao longo de 1997 até 99, ou seja, 3 anos, eles foram fazendo complementação. Mesma coisa no outro. 97 a 99, 6 milhões e 600, ele pode ter feito complementação. Eu tentei achar dentro do Correio alguém que conseguisse explicar isso. Na realidade, o Correio nem sabia que isso existia. Então, foi um grande motivo de eu não ter conseguido achar uma resposta, porque, na verdade, volto a insistir, o Correio não está preocupado com isso. O Correio está preocupado com o código que ele controla. Então, com esse código aqui, que é o mesmo que estão em todos os outros aerogramas, que depois é transformado em barra, para ele, Correio, ele rastreia o que ele precisa. Nós que somos mais aficionados e preocupados
ficamos correndo atrás das informações. Tá? Então, na verdade, seria importante se essa pesquisa pudesse avançar, porque com toda certeza aqui nós temos Miguel, seu Júlio, Xavier, que já são doutores no assunto, já podem ter passado por isso. Seria importante a gente começar a trocar informações para complementar essa pesquisa que eu comecei. Oi, Antônio Carlos. Não, veja, existe uma outra série de 2000, que são as 5 regiões. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mesmo aquela, se você olhar, você tem pelo menos 3 tiragens diferentes, que se caracterizam, 2 delas pelo tamanho do aerograma, e uma terceira pela posição de onde está a palavra destinatário. Tá? Mas eu tenho elas aí, depois se quiser podemos até conversar. Oi, Miguel. Não, a Baiana ela não faz parte dessa série. A Baiana é de 2009, 2010, 2011. Essa série é de 1997. Baiana não faz parte. Eu estou com o aerograma aqui na mão. Eu estou com o aerograma aqui na mão. Perdão, edital número 1. 1997. Na capa estão as flores. E não, mas veja. São várias séries que nós temos. Aquilo na região. Aquilo lá é uma Rio Antigo, se chama aquele aerograma, que supostamente é uma pintura de Debré, mas seu Júlio já observou que a Baiana que está lá, aparentemente não é uma pintura de Debré, ou eu estou equivocado, seu Júlio? Tá bom, vamos acreditar no Debré. Tá. Correio. É que ela vendia tão barato que parecia uma esmola. Então, na verdade, Miguel, o que é importante a partir dessa série aqui? Os aerogramas brasileiros eram basicamente monocromáticos, principalmente laranja. Todos os aerogramas eram laranja, mudando ter 2 dobras ou uma dobra. A partir de 97, o Correio passou a utilizar uma temática nos aerogramas. Então, essa é a primeira série. Ah, está aqui, ó. Esse é o aerograma. Esse se chama, esse é Rio Antigo. Esse aqui é de... Tem, acho que, 99, 2000 e 2001. Tá? Essa série, o Correio passou a usar essa temática e eu volto a insistir. O Correio tem uma tiragem para fazer. Essa tiragem, ele emite de acordo com a necessidade dele. Por isso, a importância extrema de você ter as serrilhas, porque nem sempre você vai ter diferença de um para o outro. Então, a serrilha te identifica pelo menos o ano em que ele foi reemitido e, com isso, caracterizaria uma nova tiragem. Muito difícil, muito difícil. Eu diria assim, depois de você estudar muito, uma grande parte deles você consegue marcar nuances que você consegue saber a diferença da série. Como eu disse aqui, por exemplo, ele a olho nu são exatamente iguais, então eu não conseguiria, se tivesse tirado a serrilha, eu não saberia identificar. Mas na hora que você identifica ou associa a fluorescência ao ano da impressão, dali para frente te facilita. Você vai peneirando. Isso, você vai peneirando. Isso, exatamente. Tem muito aerograma brasileiro que você só faz uma ideia da emissão dele procurando um carimbo, e aí você diz, data mais antiga conhecida, né? Aí depois, quando passou a ter o edital, facilitou muito. Bom, o edital, na realidade, ele é genérico, né? Ele diz 5 de fevereiro de 97, te dá as quantidades de impressão, mas ele não te diz que efetivamente tudo isso foi impresso de uma única vez. Opa. Mas aí é nosso hobby, né? Essa é a grande vantagem de você ficar passando madrugadas fazendo isso. Esses são GEPRO. GEPRO, DR, RJ e ECT.
Não, veja, não dá nem para imaginar, vamos pegar naquele que é o caso mais simples, porque só temos um conhecido e a menor tiragem, 3 milhões. Não dá nem para você garantir que foram emitidos 3 milhões. E aquilo que eu disse, eu nunca vi outro que não tivesse exatamente esse visual aí. E essa fluorescência que é uma bolinha no centro do selo impresso. Tá. Bom, eu pus aqui só para aproveitar e falar um pouquinho, vai. Os aerogramas aí que saíram em 98 foi a primeira ação que o Correio fez com a iniciativa privada, ou seja, o Correio pediu uma autorização para imprimir um material que tem direitos autorais, no caso o Mickey. Aqui, no início, em que pese que não sejam aerogramas, é exatamente a história contada, ou seja, esse é o primeiro trabalho que foi feito, objetivando saber qual seria a arte do aerograma. Aqui são as cartas trocadas entre o Correio e a empresa Best, que era a detentora dos direitos autorais da Disney aqui no Brasil, ou seja, quem se responsabiliza. Então, é ela, basicamente, discutindo com o Correio como vai ser feito, e depois aqui tem uma relação das provas e como elas foram testadas, né? Porque algumas das provas, se a gente for olhar, vai ser justas que não estão aqui, elas têm carimbo de circulação da agência Jaguaré. E tem nelas marcadas os códigos que a Best e o Correio estavam discutindo. Quando eles chegaram à conclusão, então aqui dá para ver bem, esse aqui é o primeiro projeto dos Correios, feito em fevereiro de 98, já dentro da área digital, impresso, como eles imaginavam que seria o aerograma, a versão final em março de 98, a segunda versão, e depois a impressão do material, né? Ele primeiro começa com um selo que não é usual, imaginava-se fazer o sapato do Mickey. Depois do sapato do Mickey, se imaginou trabalhar com a cara do Mickey, com uma fluorescência ou triangular, com o vértice para cima, ou uma com o vértice para baixo. Existem mais 3 ou 4 que eu não pus aqui por falta de espaço. Depois ele vai para a prova final, que é como efetivamente foi lançado o aerograma, que era só o contorno da carinha do Mickey. Primeiro estudaram com a fluorescência o triângulo para cima, depois triângulo para baixo, estudaram com moldura, com bolinha, até que a versão emitida tal qual está aqui, com uma moldura no selo. Mesma coisa valeu, o aerograma a série tinha 4 aerogramas. Então, o aerograma cor-de-rosa começava com o Mickey fazendo uma saudação. Depois ele passou, aí ele volta para o padrão, carinha do Mickey. E aí o Mickey com só o contorno da cabeça dele. E aí, mesma coisa, tá vendo? Primeiro fluorescência total e o emitido foi só uma moldura. Não tenho os outros estudos que possivelmente foram feitos, né? Não consegui arrumar. O terceiro aerograma da série é o Mickey. Ele depois passa pela mesma coisa. Desse eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho o estudo, possivelmente com a carinha do Mickey. E depois eu tenho só com o contorno, fluorescência integral, fluorescência só no centro, fluorescência em forma de uma bola, triângulo com a base para baixo, triângulo com a base em cima, e o emitido que era uma moldura. Tudo isso que está discutido aqui, essas anotações, estão exatamente refletidas na carta entre o Correio e a empresa assessora. E o último da série, que era o azul, o desenho do azul nas provas, ele não é azul, ele é vermelho, eu tenho ali na minha pasta. Depois, na hora que fizeram o primeiro estudo, ele passou a ser azul, usando os shorts do Mickey. Começam os estudos com a carinha do Mickey, então mesma coisa, né? Fluorescência total, só o centro, bolinha, triângulo com base para baixo, triângulo com base para cima, totalmente preenchido, e aí só o contorno, bolinha no centro, e aí o emitido, no fim, azul claro e não azul escuro. Tá? E aqui chegamos no último aerograma, que não tinha falado, 2015, selo chamado Time do Brasil, pré-pago, dimensões 157 por 227, e supostamente aqui acaba-se o capítulo dos aerogramas. Existiram alguns ainda, ou devem existir,
alguns personalizados, que têm diminuído consideravelmente o aerograma personalizado, ou se não já extinto, porque agora eles têm aquela marca, né, do acordo Correios com a companhia que está fazendo a contratação. Então eu não tenho encontrado desde 2016 mais nenhum aerograma com a marca de pré-franqueado. O que eles têm muito, seja aerograma, seja cartão, seja lá o que for, é um convênio do Correio com a empresa contratante. Então, entendo eu que isso aqui é um material extinto. Oi, Miguel. Bom, vamos separar assim, né? Isso. Se a gente for olhar, eu fiz uma separação que eu tento explicar aqui no começo da coleção, que eu separei a coleção em aerogramas nacionais e aerogramas internacionais. Os internacionais não estão aqui. Não incluindo aqui o material lançado com finalidade social, sejam eles Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, aniversário, Dia das Crianças, não estão aqui. E também não colocando aqui os aerogramas feitos com finalidade privada, porque eu devo ter pelo menos uns 700. Então, isso é uma coisa que a gente nem tem controle. Então, eu me limitei a séries, vamos chamar assim, padrão do Correio, para envio de correspondência. Então, Natal não está aqui. Natal, os últimos anos, tem saído envelope com cartão dentro, né? Se você reparar. Então, não, mas eu digo, não tem saído o aerograma. Tem saído, o que eles têm emitido? Eles têm emitido um envelope pré-franqueado com um cartão dentro, porque acho que fica mais recíproco dentro da realidade atual dos Correios, ou da sociedade. Então, eu não tenho visto mais aerograma. Nada novo. Então, pelo menos é um material assim que quem quiser estudar sabe onde começa e sabe onde termina. Então, e não precisa fazer o de Natal, não precisa fazer os sociais de uma forma geral, nem precisa ir pelos personalizados. Tem um outro capítulo da coleção, que só tem como os nacionais, então vamos lá, que são aerogramas de serviço. Só para exemplificar, vocês se lembram que nós tivemos aerograma para tirar as dúvidas do real, tivemos aerograma para justificativa eleitoral, tivemos aerograma para fundo de garantia, tivemos aerograma para discussão de alimentação, uma série deles, acho que são 5 ou 6 diferentes, e evidentemente com as suas variações. Então é um capítulo também da coleção dos aerogramas nacional. Certo? Então, estou às ordens, é uma coisa bastante simples, é uma diversão. Evidentemente que essa coleção vai ser repaginada agora e vai ganhar roupas novas. Tivemos a felicidade aqui de ganhar um conjunto de folhas de um amigo muito querido, que nós vamos trocar a coleção, e eu tenho certeza que a coleção vai ganhar uma apresentação muito diferente, e com isso vai melhorar muito a apresentação dela. Não sei dizer, eu não tenho recebido mais, Miguel. Não tenho recebido mais. Às vezes o que eu tenho recebido são envelopes pré-franqueados. Agora, aerograma, há muito eu não recebo. Oi, Shen. Essa parte estava na Abrapex. Nunca tinha sido exposta. Na realidade, assim, é uma brincadeira despretensiosa. É pelo gosto de estudar, né? Acho que essa parte gostosa da filatelia é você se desvencilhar da parte financeira que as pessoas tentam imputar a ela e fazer alguma coisa que te dá prazer. Oi, Roberto. Bom, vamos lá. Eu postei 5 aerogramas. Então, 2 deles tinham nome de atletas que estavam na competição, e 3 deles tinham nome de atletas que não estavam na competição. Por algum motivo não foram selecionados. Desses 3, me voltou 1. O carimbo de saída é um borrão, que não dá nem para você pensar em aproveitar. Então, mais um motivo que no fim se acaba não usando, é extremamente mal carimbado. E eu vi em algum lugar uma utilização desse aerograma para
uma via normal. Bastava você fazer... Aliás, eu fiz isso. Desculpa, eu fiz isso. Eu, aqui, onde está escrito o nome do atleta, eu coloquei uma fita adesiva com o nome de alguém e ele circulou. E chegou. Esse é das Olimpíadas. E chegou, porque, na verdade, o que você tem? Essa é uma coisa muito importante. Você tem uma contratação de um serviço, em que pese dizer que, preferencialmente, ele deveria ser encaminhado para o atleta, você contratou um serviço. Se eu colocar aqui qualquer nome que não seja do atleta e colocar um endereço, a companhia, ou no caso aqui os Correios, tem que cumprir aquilo para o qual você contratou. Então, não valoriza em nada ter qualquer endereço aqui que não seja de atleta, porque é um serviço que você contratou. Você só fez uma utilização da forma que você melhor quis. Vou dar um exemplo muito interessante disso, que são os bilhetes postais do Império, que tinham pergunta e resposta. O fato de eu ter comprado 2 bilhetes não me impedia de separá-los e colocar os 2 como pergunta. Ninguém está sabendo o que eu estou perguntando ou o que eu estou respondendo. Então, direito adquirido. R$78. 2 tamanhos, né? Eles têm 2 tamanhos. E o menorzinho. Para a Argentina. Mas ele era um internacional e tinha uma utilização pré-definida. Sim. Então, mas se você mandou, não era para voltar. Ah, entendi. É sempre uma caixinha de surpresa. Mas eu volto a dizer, essa parte de inteiros postais é uma parte extremamente fascinante. Comecei com a orientação do Xavier. Na verdade, volto a insistir, eu comecei por uma casualidade. Dentro da minha temática, eu falava sobre as belezas naturais desaparecidas, uma delas, 7 quedas. Na série de belezas internas do Brasil, na década de 30, uma delas era 7 quedas. O seu Cláudio Neumann tinha 26 dos 33 bilhetes, eu queria comprar um só, e ele disse, eu não posso te vender um só, porque essa série é muito difícil de se juntar. Se eu vender, eu vou estar sempre correndo. Aí, no desejo de colocar aquele bilhete na coleção, eu comprei os 26. Tirei o que me interessava e guardei os 25, como aquela história, eu não coleciono isso. Um belo dia, a hora que eu gastei um pouquinho mais de tempo, eu vi o quanto era bonito, o quanto era interessante fazer aquilo. Na época, a pessoa que mais me orientou o início da minha coleção foi o Xavier. E depois, aulas com o Júlio e com o Miguel, que chegou até a escrever um trabalho, e aí eu estou caminhando. O que é que existe? O que é que deixou de existir? Aí eu quer saber de uma coisa? Isso eu gostei muito de ganhar a caixa de sapatos. Ganhou, ele próprio ganhou. Mas deveria ser compartido isso, né? Isso vai. Quando eu disse não vou fazer mais isso, aí o Miguel foi o Ele deveria estar mais perto. Tinha caixas e caixas. Você e o Sobre mensagem de Natal. Sobre mensagens de Natal, que já era uma então era... Eu considero Aerogrande. Mensagem de Natal, tudo. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar, eu peguei, eu não me lembro do nome da revista, eu sei que era da temática. Era Natal na Filatelia Brasileira. Na verdade, quando isso começou, Campinas fazia parte... Era a delegacia da Abrafite do interior, na cidade de Campinas. Nós fomos por 2 anos, até que a gente descobriu que não se dava valor a isso e então se fundou o Centro Temático de Campinas em 1988. Mas na verdade, tudo isso começa pelo estudo das mensagens de Natal. Uhum. O Verniares, depois tem o do Werner, depois tem um estudo do Zione, aí depois sai o estudo do nosso.
o que é interessante, por exemplo, que todas as lacunas deixadas no estudo do Werner, que ele diz não tem como comprovar isso, ou como não tem como comprovar aquilo, eu consegui comprovar todas as perguntas que estão deixadas no trabalho, e espero agora, com essa mudança para cá, poder escrever um livro sobre isso. Mas ainda, se você pegar os telegramas de Natal do Brasil, ainda é uma caixa preta para decifrar. Muito ruim de informações, muito ruim de dados, muito pouca gente se dedicando a isso, porque as pessoas não veem isso em catálogo, não veem isso em exposição, desvalorizam isso. Nada contra, mas Miguel coleciona, não sei se o seu Júlio coleciona, eu gosto muito de juntar esse material, e eu acho que é assim que é bom, é um material que te dá chance. Eu encontrei um alemão, na realidade eu conheço duas pessoas que tinham uma coleção bastante grande, um deles era um alemão, seu Wittig. Muito do material que ele trouxe era uma cópia muito bem feita e colorida à mão com lápis de cor. Acho que o Shen chegou a ver. Muito bem feito. Ele ficou na dúvida quando eu disse isso é cópia. Ele ficou surpreso que era muito bem feito. Ele tinha uns 40 na mão dele e só salvavam 15. O resto era cópia. Dos telegramas. Acho que sem uso, algumas coisas eram novas. Ou a cópia, eu tinha alguma coisa usada, mas a cópia era muito boa mesmo. Eu vi com ele agora em Brasília. Não. Bom, estou às ordens, se tiver alguma dúvida, se algum material que possivelmente não esteja aqui, minha coleção inteira está aqui, então, se eu puder ser útil, estou aqui. Dá para fazer. Eu normalmente, quando eu tenho um material bem carimbado, deve estar no verso. Para, quem sabe, um dia... É que você vai ter uma grande desvantagem, mesmo que você use o circulado, é que, como via de regra ele está mutilado, você vai perder a informação. Que faz falta na coleção. Né? Mas eu tenho, atrás de alguns deles, os... Não, mas aonde eu tiver o circulado, e sempre que possível, eu opto até por tentar usar, desde que se mantenha as características dele. Mas é uma tarefa aí que eu vou melhorar. O aerograma é um inteiro postal. Sim, seu Júlio. Sim. Pode, lógico. Com o maior prazer. Não, com o maior prazer. Eu só pediria ao senhor um tempo para eu posso até tirar cópia para o senhor. Não, desculpa. Esse na revista Coffee, de 2015, eu tenho exatamente o que está aqui, está lá registrado. Eu escrevi um artigo na revista Coffee sobre os aerogramas de 97. Todos esses. Todos. Eu vejo para o senhor que eu anoto todos os lugares que eu escrevo e te falo. Um momento só. O José Baffi, pelo Facebook, ele pergunta se você pode falar um pouco sobre as provas realizadas. Bom, aqui no caso, a prova nós estamos referindo então aos aerogramas do Mickey. Tá? Como eu disse, o aerograma do Mickey é uma série de 1998. É a primeira vez que o Correio faz um acordo com uma empresa privada, porque nós estamos trabalhando aqui com um produto que tem direitos autorais. O Correio, inicialmente, junto com a empresa The Best,
idealizou como seria o formato. Evidentemente que tem a segunda face aqui que está dobrada, para eu ganhar espaço para poder fazer. E aí, uma vez acordado que seria feito o material, né, tem até aqui um memorando interno, de todos os aerogramas, dos 4 emitidos, você tem 2 provas deles, em fevereiro e em março. Via de regra, a grande alteração que elas têm, infelizmente não é nessa aqui, mas eu posso depois pegar as outras, são nuances nas cores, e tem uma série, eu creio que é essa aqui, que originalmente ele era em vermelho. Uma vez então acordado e feito as provas via computação gráfica, foi emitido o primeiro material. Então dá para reparar que entre o estudo de fevereiro e março, a idealização seria um selo com o sapato do Mickey. É feita a primeira emissão com o sapato do Mickey. Por algum motivo, que eu infelizmente desconheço, se abandona a ideia do sapato e se passa a utilizar a ideia da cara do Mickey. E esses aerogramas com a cara do Mickey, eles foram testados com diversos tipos de fosforescência, exatamente o que está retratado no documento. E depois, por um outro motivo que eu também desconheço, se abandona usar a cara do Mickey e simplesmente se passa a usar o contorno que define o personagem Mickey Mouse. E é feito as mesmas provas. Essas provas são feitas na mesma oportunidade. Elas estão aqui gravadas. Eu tenho 2 colunas onde a empresa The Best define com o correio qual é a quantidade de material, como seria a fosforescência, e eles têm marcas de anotação a lápis, que são exatamente as definições que estão exatamente retratadas lá. E uma vez daí feito todos os testes, muitos deles têm a marca do Correio de Jaguaré, é emitido o aerograma final. Nesse caso aqui, se optou em usar a moldura, fazendo o contorno aqui do selo, e é a série que nós temos emitido aí nos 4. Né? Quer dizer, esse mesmo comentário vale para as outras 3, sempre imaginando que na primeira prova eu tenho a alteração do selo. Todos os... Que outros? Não existe. Se existe, eu desconheço, tá? Veja, o fato de existir, com quase toda certeza, deve ter existido um desenho, um trabalho gráfico, porque você tem que ter um layout para resistir à aprovação. O que acontece é que nem sempre esse primeiro trabalho chega no comércio, vamos chamar assim. Tá? Nem sempre é disponibilizado. Mas, com toda certeza, deve existir um trabalho preliminar para definir essa emissão. Oi, Miguel. Uhum. Isso aqui é fevereiro de 98, março de 98, isso é chamado Projeto Correio. Então, esse é o primeiro trabalho que a The Best fez para apresentar para o Correio. São as originais. Não, são as originais. São as originais. Tanto que, se você passar o dedo aqui, você vai sentir ainda a marca do Durex, que possivelmente isso aqui foi colocado em algum quadro para fazer a apresentação. Depois foi tirado. Está aqui ainda, dá para você sentir a rugosidade ainda. Muito obrigado. Devolução. Reinaldo, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, surpreendendo a gente com uma palestra. E as palestras suas são muito legais, viu? Parabéns. E eu queria te dar um certificado de participação e de apresentação da sua coleção para a SPP, tá bom? Muito agradecido.